Por isso que a gente precisa tanto ter interesse pela história do outro para a gente poder entender o outro. Por que tal pessoa tem tanta facilidade de decidir, de ir, de buscar, de dar certo, de ser empreendedor? Minha gente, é o fruto, é o resultado de como foi criado, de como ela aprendeu a confiar em si, e que às vezes a gente pensa que é o lar perfeito que faz pessoas assim. Não é não. Às vezes é o caos, às vezes é a dificuldade que gera a necessidade de reagir e de pensar: eu não tenho ninguém por mim e eu terei de ir à luta. Também tem gente que reage contrário, né? Ela foi completamente desprezada e a gente espera que aquela pessoa vá viver vítima a vida inteira, e de repente não. Ela toma consciência da sua própria história, descobre que ela pode, que ela vai buscar aquilo que não trouxeram para ela. Claro, e aí pode ser uma pessoa rancorosa, pode ser uma pessoa egoísta, pode se transformar numa pessoa mesquinha, que quer tudo para si. Mas dá uma olhada no passado das pessoas e você vai entender um pouquinho por que elas são assim hoje. O resultado da vida está aqui. O Fábio, que nasceu lá na cidade de Formiga, Minas Gerais, que cresceu lá na rua Marciano Montserrat, que teve os irmãos que teve, os tios, os vizinhos, o pai, a mãe, os avós, todo mundo me influenciou. A escola que eu frequentei, os professores que passaram pela minha vida, os amigos, os coleguinhas de escola que tiveram influência sobre mim, tudo isso está aqui, registrado dentro de mim. E é este homem que precisa olhar no espelho e de vez em quando elogiar-se. Como uma forma generosa, sabe, de agradecer tudo aquilo que nós conseguimos alcançar. Esse ser humano que você é, que tem uma história que muita gente desconhece, que às vezes até você desconhece. Vocês se lembram que quando eu lancei, o biógrafo Rodrigo Alvarez lançou a minha história, no processo de pesquisa, como foi revelador para mim, como tinha aspectos da minha vida que eu não sabia. E que se eu não fosse biografado, talvez tivesse ficado no esquecimento ou no desconhecimento. Como ler a minha história contada por outro me ajudou. E como às vezes eu encontro pessoas que, pelo Brasil afora, falam: padre, como ficou mais fácil entender o senhor depois que eu li a sua biografia? Conheceu a minha história. Conheceu histórias que eu desconhecia até pouco tempo. Sim, só que talvez você aí, que esteja me ouvindo, não tenha sido biografado como eu fui. Não tenha tido a oportunidade de alguém pesquisar a sua história. Mas por que você não faz isso? É uma forma interessante de você chegar ao entendimento daquilo que hoje pode ser que no seu comportamento, no seu temperamento, lhe prejudique. Naquilo que você hoje ainda não sabe lidar. Naqueles impasses da personalidade que se tornam obstáculos para uma boa convivência. Ou então naqueles detalhes da sua história que fortaleceram o seu ser rancoroso, ciumento, magoado, mesquinho, infantil. Há tantos detalhes da nossa personalidade que, se a gente não toma nas mãos, se a gente não cuida, a gente jamais vai saber se aplaudir. Porque o ser humano reconciliado, minha gente, é aquele que se aplaude todos os dias antes de dormir. É aquele que, vendo a soma de defeitos e virtudes, fica satisfeito com o que está alcançando. Sim, porque a vida não é perfeita, ela não é perfeita para mim, ela não é perfeita para você, mas nós precisamos dar conta dela. De alguma forma nós precisamos sobreviver a tudo isso. E essa sobrevivência, ela precisa ser entendida dia a dia. Não é um projeto que você pode julgar muito para longe, nem tampouco ficar olhando para trás. A lida com essa sobrevivência é diária. Essa reconciliação precisa ser diária. Olhar-se, aplaudir
aplaudir aquilo que precisa ser aplaudido, aquilo que de bonito você já alcançou de você, e também reconhecer aquilo que ainda não está merecendo aplauso, mas que quem sabe pode ser aplaudido amanhã. Sabe, um olhar com sinceridade para as peças do tabuleiro da vida, um descobrir aos poucos tudo aquilo que faz parte de nós. Deus não errou com a gente. Eu posso estar errando comigo, mas eu sei que Deus não errou comigo. Aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus fez, que me colocou aqui em essência. Sim, o meu pai pode ter errado comigo, minha mãe, meus irmãos, as pessoas que influenciaram. Essas pessoas podem ter errado comigo e podem até ter prejudicado a minha compreensão do que Deus fez em mim. E o erro dos outros não pode definitivamente me prejudicar e enxergar o acerto que Deus tem aqui. É por isso que a minha vida ela é marcada pela cura diária. Ainda hoje falávamos sobre isso. Como nós necessitamos ser curados de nossos antepassados, de situações que nós vivemos, conscientes ou inconscientes. Para que a gente olhe para o resultado que está aqui, hoje, nesse dia, nesse horário, e você tenha condições de projetar a continuidade de tudo isso. Sim, o que Deus acertou, quando Ele me projetou, quando Ele projetou você, foi para que nós buscássemos ao máximo as possibilidades que estão em nós. E não é justo a gente viver de um jeito que prejudique achar essa riqueza que Deus nos deu. Sim, o nosso estilo de vida às vezes pode prejudicar muito o garimpo de todas essas preciosidades. Às vezes nós vamos fazendo escolhas muito infelizes, muito superficiais, a gente vai colhendo muito pouco de nós, porque a gente vai se acostumando com a mesmice, a gente vai vivendo uma vida mesquinha, quando na verdade o nosso empenho deveria ser diário em ir buscar a nossa melhor parte. Eu tenho, graças a Deus, vivido um momento assim, meus conflitos estão todos dentro de mim, não estão resolvidos. Continuo enfrentando o pânico, sem medo de dizer. Continuo tendo as minhas crises pelas estradas do Brasil. Há momentos em que é mais difícil, há momentos em que está mais tranquilo. Todos os conflitos estão em mim. Mas eu tenho vivido uma liberdade interior que nada, mas nada pode ser mais precioso. Eu tenho vivido uma liberdade tão grande que eu sei que foi fruto justamente das minhas dificuldades. Sabe, alcançado o direito de ser quem eu sou, sem precisar ficar criando um personagem para agradar este ou aquele. Chega de você viver construindo personagens para agradar as pessoas. Não é justo você viver para agradar os outros se você não está agradando ou correspondendo à essência que Deus pôs em você. Ah, mas aquelas pessoas não vão gostar mais de mim, não tem problema. Outras gostarão. Não se preocupe. O que tiver que ficar, ficará. O que tiver que de partir, partirá. Faz parte do processo da vida. Há pessoas que ficam mais próximas de você naquele momento ou nesse, e o que há de ficar, vai ficar. O que for para ficar, o que for para permanecer, o tempo não arranca de nós. Eu perdi essa ansiedade. Porque a minha liberdade interior me faz caminhar não para fora, mas é para dentro. Quanto mais eu vou tomando consciência daquilo que eu sou e do que eu ainda posso ser pelo poder de Deus, muito mais eu vou ficando livre. Muito mais eu não permito, ou melhor, muito menos eu permito a escravidão do olhar do outro. Sim, porque há olhares que nos escravizam, né? Há olhares que nos olham e nos aprisionam porque eles querem que a gente seja daquele jeito. E a gente, por uma fragilidade emocional, a gente acaba se sujeitando. E nada pode nos empobrecer mais do que a gente se adequar ao que o outro quer que a gente seja. Não é justo. Eu tenho que ser o que Deus criou. Eu tenho de ser um vulcão em constante
como é que chama isso quando o vulcão joga para fora? Em constante erupção. E o que sai para fora não, o que sai, uma redundância, né? O que sai tem que ser a minha verdade, aquele que Deus criou. Você tem de ser um vulcão em constante erupção, julgando para fora o ser que você é, que é profundamente amado por Deus. Tenha coragem, com toda simplicidade e humildade. É preciso humildade para reconhecer isso, que às vezes nós somos tão vaidosos dos nossos pecados que a gente acha que Deus não ama a gente mais por causa dos pecados que a gente vive, que a gente pratica. Não, o seu pecado não muda a sua essência. Você continua sendo filho de Deus. O seu pecado pode até colocar obstáculos pessoais de você com os outros. Sim, ele pode colocar um obstáculo na sua relação com Deus, mas não é que Deus goste menos de você porque você é pecador, não. A relação de Deus com a gente, quando o assunto é pecado, é porque nenhum pai gosta de ver o filho perder a oportunidade de ser grande, de ser bom, de ser verdadeiro, de ser inteiro, de ser saudável. É só você pensar assim. Por que o seu pecado desagrada a Deus? Porque você, enquanto pai, enquanto mãe, e se não é, vai ser assim um dia, ver o seu filho perdendo a oportunidade de ser feliz, porque ele está escolhendo o que o destrói, você também não ficará satisfeito. Então o pecado é uma realidade que, antes de desagradar a Deus, desagrada a gente. O maior prejudicado com o meu pecado sou eu, porque sou eu que estou perdendo a oportunidade de ser um homem bom quando escolho a maldade. Sou eu que perco a oportunidade de ser um homem puro quando escolho a impureza. Sou eu que estou perdendo a oportunidade de ser um homem verdadeiro quando escolho a mentira. Então, se você for pensar, o maior prejudicado com seus pecados é você. Por isso Deus fica chateado com o nosso pecado, porque o desejo dele é que a gente seja cada vez mais proprietário das riquezas que ele nos concedeu. O grande desejo de Deus é que a gente esteja cada vez mais próximo dessas riquezas que foram semeadas em nós por ele. Por isso, sim, você precisa se aplaudir diariamente, mesmo que os resultados não tenham sido maravilhosos. Porque quando você se aplaude, quando você reconhece o bom, o lado bom que você já alcançou, as riquezas que você já conseguiu descobrir, quando você é capaz de reconhecer que você já alcançou coisas boas de tudo que Deus lhe deu, você reforça a sua autoestima. Você para de se autodesprezar, porque nada pode nos paralisar mais do que quando nos desprezamos. Quer destruir uma pessoa? Ensine a desprezar-se diariamente. Como é difícil a gente sobreviver num lugar em que as pessoas vivem colocando defeito na gente. Como é difícil crescer como pessoa num ambiente em que as pessoas têm um olhar extremamente pessimista sobre nós. Agora, quando a gente é incentivado, mesmo que o nosso resultado não tenha sido maravilhoso, a gente se motiva para alcançar mais amanhã. É isso que às vezes a gente precisa. Não espere que o outro lhe dê. Se vier do outro, será apenas um acréscimo daquilo que você já se ofereceu. Acredite em você. Acredite que Deus ama você.